Algo estava me incomodando o dia todo. Alguma coisa importante. Algo que eu deveria me lembrar. Mas simplesmente eu não conseguia. Quanto mais eu tentava me lembrar, mais longe de descobrir o que era eu ficava. Normalmente, o tráfego permitiria que eu chegasse ao escritório de polícia por volta das 7 horas da manhã. Dorothy seria a única ali, se levantando e indo encher uma xícara de café assim que eu sentasse na minha mesa. Mas o trânsito hoje estava um inferno. Então cheguei às 7h15 e Dorothy olhou para mim com um sorriso, como se estivesse prestes a comentar sobre a minha hora incomum de chegada. 7h30. Eu olhei para o calendário. 5 de março. Ainda não conseguia me lembrar. Que dia é hoje? Eu procurei na minha mesa por pistas. Em algum lugar entre a papelada desorganizada e as gavetas abarrotadas. Meu distintivo, uma foto da minha esposa, chaves, um documento do tribunal. Clique. Droga. Eu deveria estar no tribunal. Como diabos eu esqueci? Eu verifiquei a hora. Merda. 7h45. Eu ia me atrasar. Mas antes tarde do que nunca. Saí correndo do prédio e entrei no meu carro. Era um trajeto de 20 minutos. Eu fiz em 10. 10h15. O café estava frio. Tomei um gole do mesmo jeito. O réu era envolvido com tráfico. Cara de sorte. Acabou se safando da prisão. Que grande piada. Seus amigos não terão a mesma sorte. Assegurei a mim mesmo. Fui até o meu carro e notei carros na estrada desacelerando enquanto passavam. Eles sempre fazem isso naquele trecho, exceto por aquele cara em um Camaro preto. Ele estava de uma forma tão devagar que eu podia jurar que ele estava fazendo só para me observar. Eu procurei um cigarro na minha jaqueta. Nada. Clique. Droga. Eu havia esquecido no balcão da cozinha. Já era a segunda vez nessa semana. Rowley fuma. Vou tirar um dele. 2 horas da tarde. Rowley ainda estava em patrulha. Fiquei tentando chamá-lo no rádio apenas para me trazer um. Vício dos infernos. 2h45. Fui convocado ao escritório pelo meu chefe. Eu havia recebido uma ameaça de morte. Aparentemente, não aceitar suborno do tráfico era uma pena de morte. Recusei a oferta dele por férias, mas concordei em parar de me sobrecarregar. 4h30. O escritório parecia mais silencioso do que habitual. Algo parecia estar errado. Uma vibração estranha no ar. O que há com John? Toda vez que eu o pegava olhando na minha direção, ele desviava o olhar. Havia algo no meu rosto? Passei a mão para verificar. Clique. Eu esqueci de me barbear hoje. Foda-se. Eu sairia em 30 minutos de qualquer forma. Mal podia esperar por aquele banho quente. 5h20. O trânsito ainda estava um inferno. Pingos de chuva
tamborilavam no teto do meu carro. Os limpadores de para-brisa faziam aquele som agudo. Um idiota num carro preto me cortou. 6:05. Entrei na minha garagem. O carro da minha esposa não estava lá. Ela geralmente está em casa a essa altura. Fiquei no carro por mais 1 minuto e olhei por cima dos ombros, para a esquerda e para a direita, sem saber exatamente o que estava procurando. Apenas instintos de um policial, eu acho. Saí do carro e caminhei até o meio-fio. Vi um carro preto estacionado na beira da estrada, a meio quarteirão de distância. Eu não sabia dizer a marca e o modelo. A forte chuva dificultava minha visão. Se eu tivesse que adivinhar, parecia um clique, um Camaro, como o que eu havia visto no tribunal de manhã. Meus músculos ficaram tensos. Eu me abaixei e andei na ponta dos pés em direção ao meu carro, na entrada da garagem. Eu me escondi atrás dele e espiei a entrada da minha casa. As cortinas se moveram. Alguém estava me observando do lado de dentro. Eu tinha certeza disso. Puxei minha arma e dei a volta pelo lado de trás da casa, sempre me mantendo abaixado. Melhor chamar Rowley, pensei comigo. Agarrei instintivamente o meu cinto, onde o rádio normalmente ficava. Clique. Nada. Eu o havia deixado no carro ou no escritório, mas não era hora para refletir sobre isso. Peguei o celular para ligar para o meu parceiro. Meu polegar pairou acima da tela. Minha esposa me veio à mente. Decidi ligar para ela primeiro, garantir que ela estava bem. Eu disquei o número dela. Tocou. O telefone estava dentro de casa, mas ninguém atendeu. Apenas 2 toques e depois a ligação foi para a caixa de mensagens. Um sentimento terrível pesou sobre o meu peito. O carro preto, a ameaça de morte, a sensação que me incomodou o dia todo. Eu apontei minha arma diretamente à minha frente e dei 3 passos para trás. Então, corri para frente e chutei a porta no local próximo à maçaneta. A porta se abriu. Uma fração de segundos depois, alguém escondido no meio da escuridão pulou na minha frente. Meu dedo já estava no gatilho. Eu puxei. 6:15. As luzes se acenderam. Dorothy gritou. Rowley se levantou lentamente de trás do balcão. Os outros saíram dos seus esconderijos. Suas bocas estavam abertas, mas ninguém disse nada. Minha esposa estava deitada em uma poça de sangue na minha frente. Clique. Era o meu aniversário.